Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de Torá via Zoom. A vantagem da internet é que nós podemos unir a distâncias com a inspiração da sabedoria milenar, da espiritualidade do judaísmo. Hashem pode se revelar à distância, não somente por meios espirituais e divinos, mas recorrendo à própria internet. A tecnologia a serviço do Criador do mundo. Tudo é por divina providência, e o fato de Deus ter possibilitado ao ser humano o desenvolvimento da tecnologia com o intuito, com o objetivo de poder servir a Deus. O Baal Shem Tov costumava dizer de que tudo que nós presenciamos no mundo, nós podemos tirar uma lição maior de como servir a Deus. Da internet, nós também podemos tirar a lição em relação a que Deus, ele olha, ele zela e observa por tudo, absolutamente tudo. Assim como está escrito que ele é o olho que vê, o ouvido que ouve, e tudo que nós fazemos é registrado, né, num arquivo, como os sábios da Mishnah, particularmente da Ética dos Pais, porque a avó nos esclareceu. Hoje nós vamos falar particularmente o tema proposto aqui, histórias sobre Teshuvah, e as lições que nós tiramos dessas histórias. Nós estamos no período de Elul, que é o último mês do ano, e é um mês preparatório ou preparativo para as grandes festas, o dia da coroação de Deus e do julgamento, que é o Rosh Hashanah, e posteriormente Yom Kippur, todo mês de Tishrei, que é o primeiro mês do novo ano, que está já despontando no horizonte, e na verdade são dias especialíssimos de maior proximidade de Deus. Esse mês de Elul, ele é decisivo. Existe um ditado racídico que diz o seguinte, que a preparação para um evento muitas vezes é mais importante do que o próprio evento. Por quê? Porque o evento, ele ocorrerá na qualidade estipulada pela preparação do evento. Quanto mais nos preparamos, tanto mais haverá êxito em relação à realização do evento. Então, a preparação de um assunto, muitas vezes, é mais importante do que o próprio assunto. Um exemplo clássico também são as provas, né? Os exames, os testes que estão solicitados na escola, desde tenra idade, passando por concursos, pelos vestibulares, etc. Qual é a ideia da avaliação? A avaliação é para que as pessoas estudem, ou seja, o fim aqui justifica os meios, nesse caso específico, porque não são os meios que justificam o fim justifica os meios, porque a forma de avaliação é fazer com que todos se preparem devidamente para o ingresso numa empresa, numa faculdade, numa escola, etc. Muito bem, no mês de Elul, então, nós podemos conseguir tudo em relação a uma introspecção, ao arrependimento das nossas falhas, ao retorno a Deus. Na verdade, tudo isso é simultâneo. Não precisamos nos entristecer, Deus nos livre, pensando nas nossas falhas, etc. Não. De cara, como já explicado aqui anteriormente, já providenciamos o nosso aperfeiçoamento,
começamos a agir bem, começamos a agir corretamente. Dessa forma, automaticamente, nós nos distanciamos dos assuntos indesejáveis, das falhas, dos assuntos ruins e negativos que acabam se vinculando à nossa própria vida. A forma de nos livrarmos dos assuntos indesejáveis não é batendo de frente, mas começando a construir, começando a agir de forma boa e positiva. Muito bem. Esse mês é muito ligado a Techuvá. Techuvá significa retorno a Deus. É mais do que arrependimento. Arrependimento é um conceito genérico. Retorno a Deus é um conceito bem específico e que automaticamente acaba ocasionando o arrependimento de outros tipos de condutas e comportamentos bem longe de uma sintonia maior com Hashem. Então, existe uma tradição racídica de que uma história muitas vezes diz muito mais do que uma série de explicações, porque uma história nós vivemos mais intimamente, mais intensamente. Então, por meio da história, nós podemos captar de uma forma sensível profundas lições que o judaísmo nos reserva. A primeira história que nós vamos contar é de que havia dois grandes tzadikim, pessoas justas e iluminadas, totalmente conectadas com Deus, que eram dois rebes, né? Líderes racídicos. E eles eram irmãos, né? O primeiro deles chamava Rabi Elimelech de Lizensk. Ele foi, dentre os alunos do Maggid de Mezritch, do sucessor do Baal Shem Tov, foi aquele que recebeu a incumbência, recebeu a missão de difundir o movimento racídico na Polônia. Baal Shem Tov vivia na Ucrânia, estado vizinho à Polônia. Esse Rabi Elimelech, ele é considerado o Rebbe dos Rebes poloneses. Né? O movimento racídico se desenvolveu estrondosamente na Polônia. E o Rebbe dos Rebes era o Rabi Elimelech de Lizensk, que ele era colega do primeiro Rebbe de Lubavitch. Ele tinha um irmão chamado Reb Zushe de Anipol. Ele é são famosas as histórias envolvendo o Reb Zushe. Os dois eram grandes tzadikim, e o Reb Zushe vivia de uma forma mais isolada, ele não tinha muitos alunos, ele tinha alguns alunos, mas ele vivia de uma forma mais isolada. Rebbe Elimelech, ele conseguiu fazer um verdadeiro império na casa racídica que ele criou, na dinastia racídica, o Rebbe Elimelech, né? E os alunos do Rebbe Elimelech sabiam, os Hassidim, de que havia um terceiro irmão. Além dos dois irmãos sagrados, dois tzadikim, que eram o Rabi Elimelech e o Rebbe Zushe, havia um terceiro irmão. Inclusive, a história nem fala, nem relata o nome desse terceiro irmão. E os discípulos do Rabi Elimelech queriam saber quem é esse irmão, que ninguém fala sobre ele. Será que, provavelmente, se ele é irmão de duas almas iluminadas, provavelmente ele também é uma pessoa especial. Também pode ser comparado aos irmãos. Algo de especial ele tem. Eles viajaram com consentimento do próprio Rebbe, do Rabi Elimelech, viajaram até a cidadezinha onde morava esse irmão. Esse irmão, ele era um pequeno comerciante. Ele tinha uma lojinha, uma loja pequena. Como era a lojinha dele, nem sei do que era a loja dele, uma loja pequena, que embaixo era a loja, e subindo os degraus, isso é muito comum na comunidade judaica no mundo inteiro, os imigrantes, eles sempre se alojavam, se fixavam num sobradinho, onde embaixo era o comércio, em cima era a pequena moradia, muitas vezes apertadas, de 1 ou 2 cômodos no máximo, né? Então, o irmão dos dois tzadikim
Ele era um pequeno comerciante simples, uma loja simples. Ele morava em cima e a loja era embaixo. E aí os alunos se apresentaram, falaram que eram discípulos do Rabi Elimelech, que era irmão dele, e se eles podiam passar o Shabat lá com ele. Ele tinha lá um quartozinho reservado lá, com umas camas, coisa e tal. Eles passaram 2 dias com ele, eram 2 alunos, né? 2 discípulos do Rabi Elimelech. E aí eles passaram e não viram nada. Dia e noite convivendo com esse irmão comerciante, não viram nada de especial nele. Uma pessoa aparentemente comum, mediana. Aí, um desses 2 discípulos era mais observador. O que ele reparou? Que, à noite, quando todo mundo já estava dormindo, o comerciante descia os degraus do pequeno sobradinho, ia para a loja e lá ficava algumas horas. E depois, lá ele rezava, ele chorava, e depois ele subia. E esse aluno começou a observar melhor o comerciante irmão do Sadikim. Ele observou que durante o dia o comerciante anotava, fazia uma série de anotações num caderninho pequenininho, um caderno de capa preta, bem pequeno. Anotava. Ele observando pela escada, ele viu que esse irmão à noite, no meio da noite, ele lia, palavra por palavra, o que estava escrito naquele livrinho. E esse Hassid conseguiu ouvir as palavras. Ele viu que o comerciante ficava enumerando perante Deus, nas orações, lá na lojinha, no meio da noite, cada uma das suas falhas durante o dia. E eram falhas pequenas, corriqueiras, coisa aparentemente trivial, e que ele considerava como falhas. Ele começava a pedir perdão para Deus, em Yiddish, a língua que eles falavam no Yiddish, e ele chorava, e pedia perdão para Deus, e chorava, se desfazia em lágrimas. Depois ele fechava o livrinho, o caderninho dele, subia as escadas e ia dormir. Toda noite ele fazia a mesma coisa. Descia pelas escadas para a lojinha, no meio da noite, quando todo mundo estava dormindo, passava lá um tempinho rezando para Deus, enumerando o que ele escreveu no caderninho durante o dia. Ele chorava e pedia perdão. Depois ele fechava o caderninho, subia a escada e ia dormir. Depois de 2 noites assim, o Hassid observando, ele tomou coragem e perguntou para o comerciante, que era irmão do seu próprio Rebbe. Ele falou: olha, desculpe me atrever, mas eu observei que o senhor desce pelas escadas durante a noite, o senhor fica rezando, e eu vi que o senhor fala em voz alta uma série de palavras que eu distingui como falhas que o senhor tem durante o dia. O senhor chora e o senhor pede perdão para Deus. Eu queria saber o seguinte, me conta, quando que o senhor sabe que é a hora de fechar o caderninho e a hora de subir as escadas e dormir? O comerciante começou a falar de uma forma simples, ele falou exatamente isso que ele fazia. Ele falou o seguinte: olha, eu começo a chorar e rezar para Deus para me perdoar. E eu já tenho muitos anos eu faço isso. E aconteceu uma vez que eu pedi do coração e as palavras no meu caderninho desapareceram, a escrita, simplesmente sumiram. Então eu faço isso toda noite. Eu rezo para Deus e choro do fundo da minha alma, do meu coração, e eu choro e peço para Deus para perdoar minhas falhas. E quando eu olho para o caderninho e vejo que todas as palavras que eu anotei sumiram simplesmente, aí eu sei que Deus me perdoou. Aí eu fecho o caderninho, subo as escadas e vou dormir. Quando esse Hassid
contou tudo isso para o seu colega, quando eles viram aquilo que acontecia com esse pequeno comerciante tão simples, entenderam que o fato dele ser irmão daqueles dois grandes sadiquim, Rabi Elimelech de Ligens e Rabi Zusha de Anipol, ele também era uma pessoa igualmente especial, mesmo dentro da sua simplicidade. O que nós podemos aprender dessa história? De que cada um pode encontrar a sua forma de despejar, cada um pode encontrar a sua forma de despejar o seu coração e de fazer com que Hashem o perdoe. Nem sempre nós temos certeza absoluta de que Deus nos perdoou, mas nós temos uma conexão própria. Além de todas as regras da Torá, do judaísmo, existe a possibilidade de criarmos um caminho pessoal, mentalizando, nos concentrando em relação a Deus e abrindo nosso coração com a sinceridade, com a pureza de espírito e a sinceridade de um coração arrependido, de um coração desejoso de servir ao Pai Celestial. Deus é infinito na sua bondade e Ele espera de cada um, Ele espera que cada pessoa realmente possa procurá-lo dentro das suas preces, dentro da sua devoção e principalmente inspirados pela sinceridade de um coração puro. Nesse mundo das aparências, é muito fácil nós nos enganarmos. É mais fácil nós nos enganarmos do que enganarmos outras pessoas. As pessoas que acham que estão enganando as outras, na verdade, elas estão enganadas, porque a pior forma de enganar é enganar a si mesmo. Achar que é uma coisa e é outra, tentar achar que está levando vantagem e que agindo errado está tendo êxito na vida, essa é a forma mais comum da pessoa se ludibriar, porque cedo ou tarde a roda do destino acaba se movimentando. Então, a vida é comparada a uma roda gigante em movimento, constante movimento. Aquela pessoa que atingiu o máximo da vida, ela não deve se orgulhar, porque ela não sabe se ela atingiu o máximo, de repente o sentido da roda pode mudar e a pessoa pode cair cada vez mais. Por isso, nós devemos ser humildes, para nos posicionarmos sempre numa posição da roda da vida que esteja sempre ascendente, indo para cima. A única forma de mudarmos o sentido da roda da vida é quando nós nos enganamos, quando nós achamos que todo o nosso êxito se deve ao nosso empenho, ao nosso esforço, e achamos que, mesmo agindo de forma errada, podemos vencer na vida. Então, o orgulho, a presunção, pode fazer com que o sentido da roda mude numa roda gigante. A pessoa atingiu o máximo e agora pode estar em perfeito declínio. Deus nos livre. Agora, a recíproca é verdadeira. Uma pessoa não deve, quando ela atingiu o ponto mínimo da vida, um intenso sofrimento, Deus nos livre, com a perda de um ente querido, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um familiar, de uma forma geral, a pessoa não deve esmorecer, a pessoa não deve fraquejar, a pessoa não deve se desesperar. Por quê? Porque ela atingindo o ponto mínimo, Deus não vai cobrar duas vezes. Deus nos livre uma tragédia, uma desgraça, um intenso sofrimento. Ele não se levanta duas vezes na vida de uma pessoa. A pessoa atingiu o ponto mínimo da vida, então ela tem que saber que, a partir de agora, Deus, na sua bondade infinita, fará com que a roda da vida comece a ascender. E principalmente porque o ente querido que está no mundo da verdade, ele fica intercedendo junto a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, para irradiar sua bondade de uma forma
revelada, trazendo boas notícias, êxito, sucesso, plenas realizações e muita felicidade para a vida daquela pessoa tão sofrida que realmente merece agora uma nova etapa, uma nova fase de bênçãos reveladas e de grandes, intensas alegrias. A segunda história que nós temos é uma história muito emocionante, já contamos em outra ocasião, e vale a pena repetir. Quando nós repetimos um conceito da Torá, um ensinamento, não estamos simplesmente falando tudo de novo, repetindo as mesmas palavras e caindo no descaso ou no casuísmo de ficar repetindo sempre a mesma coisa. Não. Cada vez que nós repetimos um conceito da Torá, ou da espiritualidade, ou da sabedoria divina, nós temos a capacidade, a cada vez que revisamos o mesmo assunto, de nos aprofundarmos um pouquinho mais, de nos sensibilizarmos um pouquinho mais, e nos sensibilizarmos o suficiente para tomarmos decisões boas e positivas que possam mudar a nossa vida para melhor, possam nos direcionar num novo caminho que nos traga bênção e ao encontro da luz de Hashem. Por isso vale a pena, muitas vezes, revisarmos os mesmos conceitos, as mesmas histórias, os mesmos fatos e as mesmas profundas lições. Havia um Rebbe, também colega do primeiro Rebbe de Lubavitch, aluno do Maggid Mezritch. Ele era conhecido como Spoller Zeide, o vovô de Spoller. É um título que ele tinha, era um Rebbe também, o nome dele era Aryeh Leib, Rabi Aryeh Leib. É o mesmo nome, eu tenho um filho com esse nome, Aryeh Leib. E esse Rebbe, ele estava viajando de uma cidade para outra, ele tinha que resolver algumas coisas, algumas missões dele, tarefas, que o obrigaram a viajar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Há 10 dias que separam o Ano Novo do Dia do Perdão, Rosh Hashanah do Yom Kippur. E ele planejava estar de volta à sua cidade de origem, à sua sinagoga, na véspera do Yom Kippur. Acontece que houve um imprevisto, é claro que ele entendeu que é por divina providência, ele teve que se quedar num pequeno vilarejo para o Yom Kippur. O Rebbe não fazia parte dos planos dele, mas ele entendeu que é por divina providência, ele acabou tendo que passar o Yom Kippur numa pequena aldeia. Essa pequena aldeia praticamente não tinha judeus. A preocupação do Rebbe era de montar um minyan, um quórum de 10 judeus adultos acima de Bar Mitzvah, né, de 13 anos, que pudesse compor o minyan, porque no dia de Yom Kippur é preferível que se reze junto com o minyan, os judeus, né? Então, havia 3 judeus residentes naquela aldeia, só 3 que estavam contando com o minyan. Eles se reuniam em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E normalmente vinham mais judeus das cidades vizinhas. Só que naquele ano, 2 ou 3 judeus ficaram ou doentes, ou impossibilitados, ou acabaram viajando para cidades mais longínquas, então tinham mais interesse em se reunir naquela aldeia. Então, somando todos, o Rebbe e esses 4 judeus, esses 3 judeus, eles eram 4, e ainda conseguiram fazer com que viessem mais 2 judeus de uma outra cidade vizinha, mais um judeu de uma segunda cidade e mais 2 judeus de uma terceira cidade. Total, eles se reunindo no Yom Kippur e ficaram lá dormindo
na casa de um dos judeus, onde eles, na sala, fariam o minyan, na pequena sinagoga, no total eram 9 pessoas, eles totalizavam 9 pessoas. E o Rebbe começou a ficar preocupado, porque para ter o minyan precisa de 10 pessoas. Então, o Rebbe, mais 3 judeus daquela cidade, e mais 2 de uma cidade vizinha, da segunda cidade mais 1, da terceira cidade mais 2, total, eles eram 9. Aí o Rebbe perguntou para ele, os interpelou, né? Perguntou aos presentes, será que vocês não se lembram de mais? Isso era na véspera do Yom Kippur. Será que vocês não se lembram de mais algum judeu que esteja aqui na aldeia ou nos arredores da aldeia, na circunvizinhança, que possa colaborar com o minyan, vindo aqui se reunir a gente? Eles estavam com uma dificuldade de se lembrar, até que um dos 3 judeus que moravam na aldeia fez uma cara assim, desgostosa, uma cara assim, triste, e falou, Rebbe, eu me lembrei, era o mais velho de todos os 9, né? Era um velhinho, bem velhinho, falou, Rebbe, eu me lembrei, há um judeu aqui, mas eu não quis nem citar, não gosto nem de me lembrar dele, porque ele é um apóstata. Ele é um judeu que abandonou o judaísmo. É um judeu que se afastou totalmente. Ele se casou com a filha do Póritz, do senhor das terras aqui, o senhor feudal, o conde. Ele casou com a filha do conde e ele, inclusive, virou antissemita. Os poucos judeus que moravam aqui na cidade, ele acabou os perseguindo, fazendo um mal para eles, e esses judeus foram embora. E somente nós 3 ficamos nessa aldeia porque nós estávamos já velhos demais, com as nossas esposas, coisa e tal. Nós estávamos velhos demais, por isso não tivemos coragem de ir embora dessa cidade, apesar das dificuldades que esse judeu nos impôs. E o sogro dele, que é o conde, acabou falecendo e ele virou o senhor de todas as terras, é o dono aqui da aldeia. Mas ele é totalmente afastado do judaísmo, abandonou o judaísmo, se converteu a outra religião e nem quis pensar, nem me lembrei de falar para o senhor, mas eu estou vendo que o senhor está insistindo muito. Então, aquele judeu, apesar de totalmente afastado, o Rebbe disse o seguinte, eu vou tentar. Há sempre esperança, eu faço questão de falar com ele. O Rebbe foi até o castelo, o Spollerzede, foi até o castelo, pediu uma audiência com o Póritz, o senhor das terras, que ele sabia que era um judeu renegado, conversou com ele, olhou olho no olho, o Rebbe já estava vestido com uma roupa branca, um avental branco, que é o costume de se usar no Yom Kippur, os homens, eles se vestem com avental por cima das suas roupas de branco, ficam o Yom Kippur inteiro com essa roupa, e ele já estava com talit, no chale de orações, e o Rebbe olhou profundamente nos olhos dele e falou o seguinte, olha, eu vim aqui para lhe fazer um pedido. Eu sei que você é judeu, eu sei que você vem de uma família judaica, nós estamos em 9 na casa de fulano de tal. Hoje é Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Nós somos em 9 e nós precisamos do minyan. Nós precisamos que você venha e complete o minyan nesse dia tão especial. Por isso eu lhe peço de coração que você nos ajude. E eu vou ficar, e eu espero por você, que você venha conosco. O Póritz, o senhor das terras, aquele judeu renegado, distratou o Rebbe, foi grosso com ele, falou, saia daqui, que ousadia um judeu vir falar comigo, saia rapidamente aqui da minha frente, se você não sair agora, então eu vou pedir que os guardas lhe joguem no calabouço do castelo, e você vai ter um fim amargo.
Que atrevimento, que petulância vir falar comigo nesse tom. Saia da minha frente. E mandou o Rebbe embora. O Rebbe voltou cabisbaixo, estava triste por essa reação daquele judeu. Ele voltou para casa e começou a se preparar na saleta da casa com os outros 8 judeus para fazer a reza da noite de Yom Kippur, mesmo sem minyan, mesmo sem o quórum de 10 necessário. Passou um tempo, eles ficaram esperando, quem sabe se de repente aparece do nada mais alguém, mas eles viram que o tempo estava passando, ia começar o Yom Kippur, esse único rolo da Torá. Eles tiraram da pequena arca improvisada, iam começar a reza de Yom Kippur. E, de repente, ouviram o som de alguém batendo na porta. Abriram a porta e viram aquele judeu, que era o Poritz, que era o senhor feudal, o senhor das terras, o dono de toda aquela aldeia, com a cabeça voltada para baixo, totalmente envergonhado, e trazendo debaixo do braço dele um talit muito velho, rasgado, surrado, e um sidur totalmente velho, empoeirado, com as folhas caindo. Ele não falou nada para ninguém, sentou-se num cantinho da sala e se cobriu com talit. Mas ele se cobriu totalmente com talit, não dava para ver o rosto dele. E durante o Yom Kippur inteiro, a noite de Yom Kippur, o dia de Yom Kippur, todas as orações, ouviam ele chorando debaixo do talit, aos soluços, e procurando rezar palavra por palavra o conteúdo das orações do Mahzor, do livro de orações de Yom Kippur. Chegou a noite, Neilá, a última prece de Yom Kippur, estavam terminando a tefilá, e tem uma hora, um momento máximo de Yom Kippur, quando os presentes recitam solenemente o Shema Israel, a primeira frase do Shema: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E as pessoas devem se imaginar como se tivessem se sacrificando, santificando o nome de Deus. E pela Kabbalah, nesse momento, nos mundos espirituais, é considerado como se cada um dos presentes realmente tivesse se sacrificado. Naquela hora, eles estavam todos inspirados. O judeu que estava debaixo daquele talit e que estava aos soluços, aos choros e prantos durante o Yom Kippur inteiro, desde a noite anterior, ele falou bem alto, mais alto que todos os Shema Israel, e deu um berro e se silenciou. Quando eles foram averiguar, o judeu não estava mais presente lá. Aquele